A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez começando o programa Casa do Senhor na TV. Hoje, como vocês estão vendo, no modelo podcast. E, gente, sabe por quê? Porque hoje Deus permitiu nós trazermos aqui duas pessoas, gente, dois servos do Senhor. Vou pedir, né, para nossa produção abrir a câmera e poder apresentar para vocês Rosimarinho e Adilson Freire. Nós Olá, temos falado aí, né, das músicas do projeto Rabone e eu, e Deus colocou essas duas pessoas, esses dois servos do Senhor, no nosso caminho, por intermédio, né, do Rômulo Riso, esse Rômulo Rios. homem de Deus. E Verdade. eu queria dar a oportunidade a vocês, começando, né, por Adilson, a dar uma saudação para o pessoal que está lá em casa, lá, nos ouvindo, nos vendo, na verdade, né? Então, deixa aquela mensagem inicial aí. alô, todos vocês aí que estão nos acompanhando aí. É um prazer estar aqui com vocês, hoje nesse projeto aqui com o nosso amigo Mário, a Boni e eu, e vai ser bênção em nome de Jesus. Tenho certeza que vai. Vocês vão, olha, esses são duas pessoas, dois servos do Senhor que eu tenho uma alegria muito grande. Vocês vão conhecer, eu tenho certeza que será exemplo para cada um de vocês. Rose, aquela saudação para o pessoal. Uma alegria estar aqui com você, Mário. Uma alegria estar podendo transmitir um pouco mais da palavra do Senhor e desse projeto tão maravilhoso, né, que é o projeto Rabone e eu. Amém. Olha, quero dizer para vocês, como eu falo para todos os cantores, para todos os pastores que abrem as portas ao programa Casa do Senhor na TV e também ao projeto Rabone e eu. Vocês lavam nossos pés. Aquela atitude de Jesus, de sendo ele Jesus, sendo ele Deus, ele lava os pés dos seus apóstolos. E assim são vocês, né? Esse homem de Deus que a gente tem um carinho, a gente vai conhecer mais. Rose também está com seu filhão lá nos bastidores ali, acompanhando. João tá Então, aí. muito feliz mesmo por vocês terem aceitado essa proposta. Amém. Bom, então vamos começar com música, né? Vocês vieram aqui para cantar e o Amém. pessoal lá de fora também querem vir também. Então, por gentileza, canta aquela primeira música pra gente, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, né, com a música Primeira Essência. Amém. Amém. Vamos lá? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Aleluia. Te
Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Nosso desejo, né? Maravilha. A presença do Senhor. Glória a Deus. E essa letra, ela fala primeira essência. Nós conversamos, né, um pouquinho sobre isso. Foi. Primazia. A primeira essência, como é importante no meio cristão, no reino de Deus. A Glória gente a ter essa primeira essência. Tudo que nós vamos fazer tem que ser com essência, né? Para que Verdade. a gente não traga as coisas do mundo e se anexe à palavra do Senhor. E aí perde aquela primazia, né? Que a gente É não, verdade. nunca venha perder essa primazia. É verdade. Gente, Amém. para que vocês conheçam mais, né, desses homens e mulheres de Deus, desse homem e essa mulher de Deus, eu trouxe aqui um release, e só que eu não vou ser essa pessoa a contar, não, porque, Ah, é? olha só, eu digo que você sempre... aprontou, Mário? Olha só, o que acontece é o seguinte, eu sempre falo, né, que eu, nesse lado de cá, eu queria tanto cantar com vocês, mas se eu cantasse a audiência ia cair. Então, para a audiência não cair, eu fiquei aqui só em espírito de oração. Né? Amém. Eu só sei escrever. Então, e um dia eu disse, eis-me aqui, e o Senhor nos capacitou para Amém. estar do lado de cá, né? E então eu digo sempre assim, que eu sou pesado de língua, porque eu começo no plural, daqui a pouco eu estou no singular. Mas, gente, eu não estou aqui para falar de mim, mas sim desse casal, não vou falar casal, né? Mas dessa mulher de Deus, desse homem de Deus. Amém. Então, eu trouxe uma pessoa que é muito especial dentro do projeto Rabonio. Essa pessoa, uma legal. locutora, que Olha. eu sempre Eita. digo assim, que ela é serva, ela não é só uma locutora, é uma serva do Amém. Senhor. Glória a Deus. Porque ela poderia estar eu sempre falo, ó, em locais melhores e maiores, e quando a gente faz lá uma programação do Projeto Rabonio, ela está junto conosco, e eu quero chamar a nossa amiga, ela nos mandou um áudio do release de cada um de vocês. Legal. Nós Legal. vamos começar com o Adilson, né, conversar um pouquinho sobre a história do Adilson, então eu vou pedir a produção para soltar aí a nossa irmã Débora Lira, a serva do Senhor, locutora da 93 FM. Ela Legal. vai contar um pouquinho do seu release e daqui a pouco a gente solta aí e vai conversando um pouco mais desse release, tá bem? Amém. Então, produção, aperta aquele play pra gente aí. Adilson Freire é cantor e compositor desde os 13 anos de idade, quando se tornara cristão evangélico, e afirma dizer que Jesus Cristo foi e sempre será sua maior e principal inspiração na carreira. Com 15 anos de idade, já tocava violão na igreja e cantava suas composições nas celebrações de cultos. Aos 19 anos de idade, 5 de suas composições agradaram aos ouvidos da cantora Cristina Marques, aqui do Rio de Janeiro, que gravou as 5 músicas e lançou em um disco vinil intitulado Meu Horizonte, ano de 1992. Também participou dessa gravação como convidada especial e fez dueto com Cristina Marques. Em 1993, aos 22 anos, Adilson Freire lançou o vocal Azaf junto com seus irmãos de sangue Dirceu Freire, Adelson Freire e Anderson Freire. Juntos gravaram 4 CDs independentes, até que em 2008 o vocal Azaf assina contrato com a gravadora MK Music e passa a se chamar Banda Gion. Adilson Freire tocava violão, compunha e revezava nos vocais com seus irmãos e participou dos 3 CDs da banda que estão disponíveis nas plataformas digitais: Futuro, Coroa de Justiça, Novo Conceito, Nova Unção. Adilson Freire, que também é produtor musical, produziu e lançou seu primeiro single nas plataformas digitais em abril de 2019, Graças Senhor, autoria de Natan Dávila. O segundo single, Torre Forte, de autoria própria em parceria com Júnior Rocha, foi lançado em julho de 2021, com participação especial de sua filha Alana Freire. Deus Sempre Vai Cuidar de Mim é o terceiro e atual single, autoria de Natan Dávila. Adilson Freire é casado com Adriana Freire e pai de Alana Freire. É membro ativo da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, servindo no Ministério de Adoração e Arte. Glória! Uma salva de palmas Amém. para o Senhor, Glória a Deus. porque Ele por sua capacita e abre as portas. Amém. Né? Glória a E eu queria conversar aí, né? Pedimos parabéns também para Débora Lira, né? Muito bom. Imagina Linda eu voz. falando. Linda Eu ia ficar voz, aqui até Débora. amanhã, né? Mas ela é uma mulher de Deus e profissional da área, então ficou mais, ilustrou melhor. Muito Bom, legal, muito legal. Adilson, vamos conversar aqui. Ali no teu release você fala sobre... Você começou com 13 anos de idade. Como é Sim, que era o menino de 13 anos, Adilson Freire? Assim, eu nasci aqui em Magé, né? A família de 5 irmãos, eu sou o segundo mais velho. O mais velho é Júlio, Aham. aí abaixo sou eu, depois vem o Dirceu, Adelson e Anderson.
Para surpresa de muita gente, o Anderson ele é o caçula É um caçula ele. dos 5 irmãos, apesar de ser o maior de todos, né? Aham, sim. Ele é o caçula. E aqui no Rio de Janeiro eu tinha uma infância muito normal, assim, de uma criança que ia para a escola, jogava boleba de gude, soltava pipa, estava ali brincando e tal. E eu conheci a Igreja Batista na minha infância, quando eu morava aqui no Rio, lá em Magé, eu nasci em Suruí. Aham. Aí, de repente, minha família precisou se mudar, nós fomos para o Espírito Santo, que era a terra natal da minha mãe. E lá, a gente passou por um período assim, muito difícil financeiramente, ao ponto de que, com 13 anos de idade, eu tive que dar um black na escola, parar um pouco com a escola. Fui trabalhar na roça, entendeu? Aham. Para ajudar a família. E meio que parece que eu me amadureci, né? Antes da hora, Sim, é aquela normal. responsabilidade de levantar 5 horas e ir para a lavoura de café, cana. Tá vendo Quem de onde saiu o conhece, padeiro? Aí, quem já viu aí as histórias ilustradas do meu irmão Anderson nos canais de TV SBT e Sim. tantos outros, conhece um pouco dessa história do nosso período ali da infância na roça, né? Aham. E, sinceramente falando, eu trabalhei numa fazenda que ela foi até multada futuramente, porque o serviço lá era serviço infantil escravo. Entendi. E eu fui submetido a esse trabalho. De modo que, com 13 anos de idade, eu tinha 13 anos de idade e minha família não conhecia ainda Jesus. Mas nós fomos alcançados através de uma família lá no interior do Espírito Santo, Cachoeiro Itapemirim, num lugar chamado Monte Alegre, uma vila quilombola. 90% dos moradores ali eram tudo negros, Sim. né? Uma vila de quilombo, né? E tinha uma igreja ali já com 38 anos, com portas abertas, onde uma família evangelizou a nossa família. Então, Amém. nessa fase de sofrimento que a gente vivia, né, que a gente era recém-chegado naquele lugar, é meio que automático assim, a gente procurar soluções espirituais. Uhum. E para nós essa solução veio do lugar certo, porque veio de uma igreja. glória a Deus. Então eu e meus irmãos fomos alcançados por Jesus E a através música dessa igreja. começou a entrar por ali, então. E lá na igreja nós ganhamos um violão de presente, Ó. né? A igreja tinha um violão lá jogado não, guardado lá no canto. O violão tinha a idade da igreja, 38 anos. Caramba. Nós pegamos esse violão, compramos um encordoamento novo e lá em casa era uma guerra. Cada um queria pegar um pouquinho. Deixa eu tocar, deixa eu tocar. Imagina. E eu, né, eu não vou dizer que eu, naquele período, com 13 anos, que eu era o mais para frente, assim, né, interessado. Mas, assim, tentar resumir aqui, bem prático. Nossa igreja teve um evento. Já depois de alguns anos que eu estava na igreja, nossa igreja teve um evento. Veio um grupo da cidade, de Cachoeiro Itapemirim. Nesse grupo tinha um senhor que ele tocava violão muito bem. Eu me aproximei dele no final do culto, falei, você poderia me ensinar a tocar violão? Eu não tinha condições de pagar. Ele falou, olha, vamos marcar assim, a cada 15 dias você vai lá na minha casa, na cidade, me dê o endereço. Leva o que você puder para me pagar, para me ajudar, e eu te dou aula. Eu levava, às vezes, galinha, levava laranja, Aquilo que tu levava tinha, só mandioca, abóbora. Eu levava o que eu tinha da roça. Aham. E assim eu aprendi O a senhor cifra, leva pão. eu aprendi a tocar violão. Caminhos, mas ele tem o pensamento dele é muito maior do que o nosso, né? Aleluia. E verdade. louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Pela sua vida, pela vida do Anderson, né? Que mediante toda Sim, essa sim. situação, você se capacitou para ser o padeiro. A gente vai entrar nessa área ainda, É. né? E depois também surgiu toda essa essência da Sim, sim. música em si, né? E ser capacitado. Então, vejo duas coisas. A primeira é que a importância da igreja é evangelizar. Evangelizou Sim, sua família. fomos né? evangelizados por uma família. E assim, apesar de ser Monte Alegre naquela ocasião, anos de 85, 86, era uma vila de quilombos, né? As casas eram meio que próximas, mas a nossa casa era no meio de uma plantação de cana fora da vila. Uhum. Era um pouco longe. Então, para a gente ser descoberto onde a gente morava, é porque realmente, sim, aquele casal de missionários, realmente, eles tinham Ide. muito interesse em ir lá visitar a nossa família. E de E pregar eles o ficaram, evangelho. eles ficaram sabendo da notícia que uma família que tinha vindo do Rio de Janeiro, 5 filhos homens, que já não podia estudar porque tinha que trabalhar na lavoura, um serviço pesado e tal. Assim, foi Deus que enviou aquela família ali. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse Amém. testemunho, né? Que nos edifica.
a cantora Cristina Marques. Você cita ali também a importância dela. Gostaria que Sim. você pudesse falar um pouquinho. Sim. Então, assim, eu diria que eu cresci aqui no Rio de Janeiro até os meus 9, 10 anos de idade, eu tive a oportunidade de ter um tio músico, artista, tocava na noite, tocava com bandas profissionais na época, e eu até assim, entre meus 5 e 10 anos, ele estava sempre com a nossa família lá em casa, e eu tinha já um desejo assim de tocar instrumento, aprender música. Entrando na igreja, a porta foi escancarada. Então eu tinha essa chama muito acesa dentro de mim. E aí, com meus 18 para 19 anos de idade, o meu irmão mais velho se casou e mudou para o Rio de Janeiro. Mudando para o Rio de Janeiro, nessa ocasião eu já tocava na igreja, eu já tinha as composições que eu cantava na igreja, e o meu irmão gostava das minhas composições, o Júlio Ricardo Freire. Quando ele veio morar em Santa Cruz, próximo de Campo Grande, né, na zona oeste do Rio, ele frequentou uma igreja que era justamente a igreja da Cristina Marques. Tinha um trabalho lá chamado era Casa de Oração, na verdade, não era Assembleia de Deus, era uma igreja chamada Casa de Oração, e tinha assim aquela oração de sábado que começava às 7 horas da manhã e não tinha hora para acabar. Era uma oração que o Rio de Janeiro frequentava aquela Louvado oração. seja o nome do Senhor. Como nós Isso. precisamos disso nos dias de hoje, Isso. né? Meu irmão Júlio, ele frequentava essa casa de oração, onde ele tinha a oportunidade de cantar, e ele preferia cantar as minhas músicas. Quando a Cristina Marques percebeu aquelas músicas inéditas e diferentes, falou, olha, eu estou para gravar um LP, e eu preciso de composições. Meu irmão apresentou minhas músicas para ela. Ela fez contato comigo através de carta. Que em 1991, né, 1989, era o orelhão, ou então ficha, comprava uma ficha no carta. orelhão, mas eu ainda morava na roça, não tinha como falar comigo se não fosse por meio de carta. Entendi. Quando meu irmão me mandou essa carta, esse comunicado, aquilo me deixou assim, eu perdi o sono durante semanas. Imagina. E fiquei imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder chegar até essa cantora e conhecer e levar minhas músicas. Aí surgiu uma oportunidade de eu vir morar no Rio e trabalhar aqui, através do meu irmão, eu vim morar com ele. E aí eu fui trabalhar no supermercado Guanabara, em Itaguaí, frequentei a casa de oração. Cristina Marques, em 92, gravou o LP dela, com 5 composições minhas. Quem ajudou, inclusive, ela na produção do LP foi o Matos Nascimento. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E no auge, Grande né? Na Matos, casa né? dela, na casa dela. E quem produziu foi Paulo Silva, que é um grande compositor, talvez não conhecido muitos da geração Maria de Dolores. hoje. Mas ele que era compositor da Shirley, da Cassiane, aquela música do Osés de Paulo, Amanhã, e tantas outras músicas, Porta de Amor, da Shirley Carvalhais. Ele produziu o LP da Cristina Marques e se tornou meu amigo também, a partir Muito legal. daquela gravação. Assim, muitas portas se abriram. Cristina Marques, ela precisava de um back vocal para o LP dela. O que aconteceu? Ela tinha promessa de que o Plena Paz, que eram os irmãos Nascimento, faria o back vocal dela, que era o grande back vocal, o mais contratado da época, né? Mas tinha um custo que ela não tinha como pagar. Eu já trabalhava no supermercado de Guanabara e estava fazendo uma economia aqui no Rio de Janeiro. Como eu te falei, né, a minha chama era tão grande aqui dentro que eu não media esforços. Eu cheguei para ela e falei assim, Cristina, se eu pagar a passagem dos meus irmãos e trouxer eles do Espírito Santo, você deixa a gente gravar o back vocal do seu LP? Que benção. Aí ela pegou e falou assim, mas eu não conheço seus irmãos. Aí tinha uma festa, um congresso na igreja, eu trouxe eles no congresso, né, para eles participarem, ela conheceu os meninos, ela ficou encantada com a nossa harmonia vocal, como que a gente abria as vozes e tal. Sim. Gravamos o vocal do LP dela, aí recebemos o nome de Vocal Azaf. Vocal Azaf. Aí a partir daí não paramos mais. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Gente, eu tô aqui maravilhado. Olha só, uma mulher de Deus abriu as portas para ele. Olha só, ele poderia hoje dizer assim, não ao projeto, não a música Intimidade com Jesus, mas acho que vem de dentro, recebendo, um dia lá atrás me abençoaram. Claro. Hoje eu preciso fazer o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor por essa atitude. Amém. Né? Em algum momento alguém planta na nossa vida, então a semente não pode parar, a gente tem que dar continuidade. Isso aí, um plantão na vida do outro e o Senhor dando crescimento, né? Glória a Deus. Manda um abraço aí para a cantora Cristina Marques. Cristina Marques, olha, se esse podcast chegar até você, eu creio que vai chegar, né? Em nome de Jesus. Que você seja muito abençoada por Deus e eu sou muito grato
a Deus pela sua vida. Aliás, estamos projetando aí em breve, tá indo te fazer uma visita. Ô, glória! Cantora, Deus abençoe. Nós louvamos a Deus pela sua atitude, né? Louvamos a Deus pelo aquilo que Deus fez na sua vida, que abriu portas para essa família Freire, Amém. né? Ali começou Azaf e o Azaf, não é isso? Logo depois vem Banda Gion. Virou Banda Gion. Conta pra gente também um pouquinho da Banda Gion pra gente. Então, até um detalhe. Por falar da Banda Gion, a gente vai automaticamente falar também do Anderson, né? Isso. E interessante que quando a gente fez essa gravação com a Cristina Marques, que deu origem ao Vocal Azaf, e o Vocal Azaf não parou, gravou 4 CDs independentes e dali se tornou Banda Gion, foi contratado pela MK Music. As pessoas perguntam, mas o Anderson? O Anderson, quando a gente participou em 1991 com a Cristina Marques, ele era uma criança ainda, né? Uhum. Devia ter lá seus 8 para 9 anos de idade, 10 anos por aí. Mas, tipo, em 98 já, foi quando a gente gravou o primeiro CD do Vocal Azaf, depois de termos feito esse trabalho com a Cristina Marques, ele já estava no início da adolescência. E aí, quando nós gravamos o primeiro CD, a gente tinha uma dúvida sobre inserimos o Anderson ou não. Só que o Anderson já cantava muito. Uhum. Com 13 para 14 anos de idade, ele cantava barbaridade. Sim. E aí, eu discutindo com meus irmãos, falei assim, cara, vamos botar... A gente tinha também uma preocupação naquela época com relação ao entorno, porque nesse período nós já morávamos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e as amizades que nos cercavam, principalmente um adolescente como o Anderson, não eram muito boas no bairro que a gente morava. Então a gente teve uma intenção também assim, vamos botar esse menino no grupo, vamos inserir ele, que é uma forma também da gente trazer ele com a gente, não deixar ele muito solto. Claro. Né? E ali o Anderson começou com a gente desde o primeiro CD, 1998, gravamos o CD Vocal Azaf muito especial. Em 99 fizemos uma releitura e fizemos um CD ao vivo, Vocal Azaf ao vivo. 2001 fizemos o CD Vocal Azaf Tempo de Mudar, da onde surgiu algumas músicas que foram regravadas. Tempo de Mudar, Aline Barros regravou. Legal. A Palavra Tem Poder, Fernanda Brum regravou. Benção. Né? Benção. Aí teve uma outra música que uma cantora da AB Records também regravou, que eu não me lembro qual o nome agora. E aí, por último, nós gravamos em 2005 o CD Nome Lindo. O CD Nome Lindo foi um CD também que abriu muitas portas pra gente, onde o Adelso, né, que é o produtor, Adelso Freire, que é meu irmão do meio, ele é o produtor, inclusive, dos CDs premiados do Anderson, né? E todos os CDs da Bandejão foi ele que produziu. Ele teve uma grande abertura com a Paulina Scomep, que é uma gravadora grande católica, e com a Codimuk, onde as músicas que a gente gravou do CD Nome Lindo, a maioria delas foram regravadas por artistas católicos, Adriana Arides, Dalvi Magalo, o padre Fábio de Mello regravou uma música nossa, chamada Nossa Missão, tem o padre Fábio de Mello, tem o Dunga, tantos outros artistas do meio católico, a galera que conhece aí. Enfim, até a gente ser conhecido pela MK e assinar o contrato como Banda Gion. Pô, que bênção, gente. Olha só, tô aqui deslumbrando. Olha, tô aqui assim, caramba, que legal, história linda, maravilhosa, porque também a gente vê muito Deus. Não é só talento. Não é só talento, mas mão de Deus. E isso que a gente, assim, admira, né? A gente fica vendo. Porque quando a pessoa tem só o talento, e o talento faz ela, mas a gente tem visto, começou primeiro numa necessidade, que veio uma mão de Deus lá distante, a cantora, e depois, consequentemente, vocês vieram para o Rio e começou e chegaram na MK. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a MK, que é o sonho de muitos cantores, né? Chegar na MK. Assim, quando alguém questionava, falava assim, pô, vocês deveriam estar na MK, porque lá no Espírito Santo, até o quarto CD, que foi em 2005, a nossa banda tocava em todas as rádios ali do Espírito Santo, Campos, Norte Fluminense, algumas cidades de Minas. A banda não parava, a gente tocava nessa cidadezinha de Campos, ali divisa com o extremo de Minas, né, Zona da Mata, a gente tocava Belo Horizonte. Mas aí, justamente por conta de a gente estar rodando nesses lugares, uma igreja ali em Carangola, tinha um ministério que conheceu, né, o estúdio onde a gente trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim, era o estúdio Josias Audio Studio, onde trabalhava eu, Adelso e o Anderson. Esse estúdio a gente fazia muito produção de jingle político. Então, de certa forma, a gente também meio que, de tanto praticar aquela coisa de criar paródia, escrever, ajudou. Não estou querendo dizer que o estúdio foi
a ferramenta que forjou, mas ajudou com aquele dom já natural que Deus tinha nos dado, do talento de escrever e compor. A gente meio que aprendeu a aperfeiçoar um pouco essa questão da escrita, Sim, de tanto que a gente ficava produzindo jingle. sim, sim. E uma das funções minha e do Anderson nesse estúdio era justamente ficar quebrando cabeça para montar Criação, jingle, né? para ficar criando jingle. Sim, sim. Aí esse ministério lá de Carangola, que era da Igreja Nova Vida, eles queriam gravar um CD e não tinha música. Aí o estúdio assumiu o compromisso de parar e a gente produzir todas as músicas do disco daquele ministério, fazer as 13 músicas. E naquela época era mais difícil, porque Isso. hoje tem single, né? Mas Isso. naquela época era Aí, repertório. aí juntou eu, Anderson, o diretor do estúdio, que era o Josias Teixeira, e começamos a trabalhar nas composições. Esse CD foi gravado e futuramente esse grupo gravou um DVD e chamou o Girê Fontes aqui do Rio para poder fazer a mixagem e a produção do DVD. O Girê Fontes pediu para mandar o CD para ele ouvir, para ele ter um conhecimento de como que ele ia mixar esse trabalho. Quando ele ouviu aquele CD, tinha música minha, do Anderson, do Josias, o Girê Fontes ficou encantado com as composições. E aí, quando ele foi gravar o DVD, ele conheceu a gente pessoalmente. E lá ele pegou e falou assim, gente, eu posso mostrar as músicas de vocês para Cassiane, para a galera lá do Rio, Aline Barra, que eu estou sempre em contato com ele, porque o Girê é cunhado da Cassiane, né? Sim. Sim, pode. Aí eu peguei, aproveitei e dei um CD do Vocal Azaf também para ele. Ele trouxe, além do CD daquele ministério, do Vocal Azaf também. Eu sei que quando chegou aqui, o CD foi parar na mão da Cassiane mostrou para a Aline Barros, e foi mostrando, espalhou as músicas aqui no Rio. Que legal. A Aline Barros, na época, ela gostou de 7 músicas, que justamente eram 7 músicas desse CD do Ministério. Tinha 3 músicas minhas e o resto era tudo do Anderson. Aham. A Aline Barros gostou de 7 músicas do Anderson. Imenso. E quis gravar. E gravou naquele DVD Caminho de Milagre. Tem 7 composições do Anderson. Que benção, hein? Dona Ivelise, quando viu 7 composições de um compositor só, ela ficou doida e falou, eu quero conhecer quem é esse? o Anderson. E junto com o Anderson foi o pacote, foi os irmãos. Aí levou junto todo Aí- mundo. Aí ela falou assim, agora o que eu faço? Eu tenho que contratar essa banda. Amém. Porque assim, se eu vou fazer parceria com esse compositor, Aham. pô, tem que fazer parceria com a banda dele também, Sim, com os claro, irmãos. Claro. Inteligente. E aí não deu outra, né? Aí o Rogerinho, aí escuta essa, o Rogerinho Vieira, na época, era o produtor da Aline Barros. Rogerinho Vieira, também interessado na banda, porque ele já conhecia o Adelso, gostava muito da voz do Adelso, sabia que o Adelso era amigo do Ed Coutinho, Adson Sodré, que eram músicos ferozes, que tocava com Carlinhos Félix e tal, e o Rogerinho já começou a imaginar na cabeça dele, cara, imagina eu produzindo um CD dessa galera com esses músicos. Então, Sim. o produtor, como o Rogerinho, já fica imaginando como que vai ficar a sonoridade. Rogerinho também começou a botar a pilha na Dona Ivelise. Eu sei que tem uma parcela muito grande do fato do meu irmão ser compositor e a Dona Ivelise ter interesse nele. Sim, sim. Mas o Rogerinho, cara, ele suou muito a camisa dele para Dona Ivelise contratar a banda Gion. Por quê? Ele tinha intenção de ser o tecladista da banda. Dona Ivelise não deixou. É mesmo? Mas ele produziu o CD da banda Gion. E a Pronto. banda Gion chegou lá. E ele glória a Deus. produziu o CD da banda Gion, então já foi uma grande realização dele. Todos alcançaram, né? Porque verdade. Glória a ela Deus. alcançou o objetivo, o Anderson Sim, mais pra sim. frente, vocês alcançaram, o Rogerinho também alcançou, Sim. e acho que todos E, foram aliás, o abençoados. nosso CD foi indicado ao Grammy Latino. Ô, glória. Junto com a banda Oficina G3 e tal. A gente não passou da primeira peneira, mas no futuro veio o Anderson com a produção do Adelso, que ganhou 2 Grammys Latinos, Amém. graças a Outro Deus. Glória a fera, o Deus. Adelso. Meu Deus. Rapidamente, tá? Porque nosso tempo já está começando a estourar ali. Eu queria que você pudesse falar como é ser irmão do Anderson Freire. Cara, ser irmão do Anderson Freire, pra quem eu conheço, tem intimidade, fala assim, eu sou o mais velho, né? Na verdade, ele é meu irmão. Ah, tá certo. Mas assim, é muito bom, eu sou muito feliz por isso. Eu tenho um orgulho muito grande. E eu penso que, assim como a gente falou no início, né, que a semente que chega em você, que alguém planta na sua vida, não pode parar ali. Aham. Você tem que semear na vida de outras pessoas. Eu penso que Deus me deu a oportunidade de semear na vida do meu irmão, não só dele, mas dos meus irmãos, de modo geral. Mas a retribuição do que eles plantaram na minha vida é muito maior. Amém. Amém. O que eu ganhei e ganho hoje de ser Amém. irmão do Anderson, do Adelso, todas as minhas produções
eu não gasto nada, o Adelso faz tudo para mim. Olha só, o cara é um grande produtor musical, Deus, Amém. cara, é um né? Então, monstro. assim como o Anderson também. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Só tenho a agradecer. Quero aproveitar essa oportunidade, agradecer ao Anderson Freire. Amém. Eu até te contei um pouquinho da Ele história. também apoia, né? Isso. O que acontece? Por projeto, né? intermédio do Portuga. Portuga, ele é um sonoplasta na 93 FM hoje, Sim. mas antes de ser sonoplasta na 93, ele estava comigo numa outra rádio, né, na não me lembro que é a rádio exatamente, mas estava lá nessa rádio lá eu o conheci, e lá ele começou a me ajudar na locução do programa Casa do Senhor na 93 FM. Legal. E aí nós começamos ali essa parceria e tal, e ele foi para 93. Quando ele foi para 93, aí eu falei, Portuga, me ajuda, Portuga. Poxa, a gente precisa ilustrar, né? Ter umas pessoas, assim, uns parceiros para poder tá colocando lá, eu apoio o Projeto Rabone e tal, umas vinhetinhas. E aí ele, foi no Anderson. Só que ele me mandou o áudio. Assim, olha só quem mandou uma mensagem para você. Aí o Anderson mandou uma mensagem para mim. Eu sou o Anderson, tal, não sei o quê. Aí eu, Portuga, cheio de pegadinha na TV, cheio de pegadinha, tu vai querer fazer pegadinha comigo? Aí ele, não, cara, ele sim, cara. Isso foi na época da pandemia. Aí legal. tava lá no estúdio, aí depois ele o Portuga foi e fez a filmagem. Inclusive tá até lá na minha página no Facebook. Aí ele fez uma filmagem. Quando ele fez aquela filmagem, eu falei, caramba, era o cara mesmo. Ele tá sempre ali na MK, né? Tá sempre gravando alguma coisa. Então, quero agradecer aí pela vinheta de apoio ao Projeto Rabone, pela mensagem que tu nos manda. E, assim, um dia eu brinquei falando que, assim, um dia ele vai cantar uma música do Projeto Rabone, mas Deus, ele é mais do que pedimos e pensamos. Amém. Também nos abençoa, que esse homem de Deus, como eu já te falei, eu tenho um carinho muito Amém. grande. Graças Desde a que eu Deus. te conheci, você falou uma palavra que eu guardo no meu coração. Eu quero participar desse projeto. Aleluia. E isso tocou em mim, porque poucas pessoas falavam assim, eu quero. Porque todas as pessoas eu falava assim, tu pode? Vou ver. Tá bom, vou fazer. Mas, tipo, porque eu tô insistindo. A viúva que fica insistindo lá com aquele juiz, Nico. Então, você falou assim, eu quero participar. E eu falei, glória a Deus. Né? Então, Amém. fica aí nosso abraço ao Anderson Freire, a família Freire, né? Todos da família Freire. Amém. Eu vou Glória a precisar ser um pouquinho mais rápido, tá? Queria que você falasse rapidamente, cantor, produtor musical e compositor. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Então, assim, a minha história começa muito mais como compositor do que como cantor, né? Sim. Que quando a gente começou lá nos 13 anos de idade, aí aquela coisa que eu falei de crescer ouvindo meu tio, e a minha forma de brincar com 13 anos de idade era imaginar uma banda, o tempo todo imaginava uma banda. E aí eu botava meus irmãos ali em volta da mesa, a gente brincava, igual a gente vê esses vídeos hoje de africano, aquelas criancinhas que faz da lata uma bateria e coisa e tal, eu fazia isso com meus irmãos. E eu imaginava, aí eu pensei assim, poxa, eu tenho que compor as músicas pra gente cantar. Então eu compunha pensando na gente. Eu e meus irmãos. Tanto que a gente começou cantando na igreja, era assim mesmo, era eu, Adelso, com 9 anos, tocando bateria, né? O Disseu tinha uma voz finíssima, ele canta um falsete muito bonito até hoje. E a gente cresceu assim. E eu não imaginava que minhas músicas seriam gravadas com a Cristina Marques, que foi meio que o pivô de tudo que começou através dela. Mas eu tive, ao longo da minha história, assim, vou só pontuar alguns, a oportunidade de ter música gravada hoje com Carlinhos Félix, Legal. a Adriana Arides, que é essa cantora católica, tem a Celina Borges também, que é uma cantora católica. Eu tenho música com Pamela, com a Bruna Carla e alguns outros cantores, algumas parceria com Banda Gion. E eu tenho música cantores. com Adilson Freire. E Rose Marim. Ô, glória. Então, assim, bastante gente, mas não dá para ficar lembrando de cabeça. Produção musical, rapidinho. A produção musical foi algo assim que surgiu naturalmente, né? Porque a gente não tinha muitos recursos, mas eu e meus irmãos, a gente meio que era nós que produzíamos arranjos de nossas músicas. E eu trabalhei 10 anos no estúdio, né? Onde eu tive também a oportunidade de ter contato ali com grandes produtores. E eu desenvolvi esse lado de produtor. Eu sou o tipo de produtor que não toca o teclado, porque no Brasil parece que todo produtor musical tem que ser tecladista. Sim. Mas se a gente pensar no grande gênio da música pop mundial, que foi Michael Jackson, que não tocava nada. Sim. E era o maior produtor, porque ele era o produtor dele, das músicas dele. Então eu tenho esse lado de produtor. As minhas músicas eu que produzi, alguns outros cantores também lá que passou pelo estúdio, que não são famosos,
Também eu produzi Júnior Rocha, né? Eu produzi Júnior Rocha, que é um cantor também que já tocou. Já tocou lá no programa. Um abraço, Júnior Rocha. Isso, e as minhas canções, como a mais atual aí que tá nas plataformas digitais, que é Deus Sempre Vai Cuidar de Mim. Então fala pro povo lá, entrar na plataforma digital. Entra lá, ó, tem Torre Forte, tem Graças Senhor e tem Deus Sempre Vai Cuidar de Mim, que é o último lançamento nosso, setembro do ano passado, que é uma produção musical nossa com arranjo do Rômulo Rizzo. Ô, glória. Ó, ouça, curta, comente, compartilhe. E compartilhe. É isso aí, né? Agora, pra gente encerrar, família, esposa... Então, minha família, cara, é assim, eu fiz 25 anos de casado esse ano. Ô, glória, em parabéns. junho, né? E a minha família é uma bênção. Minha esposa, ela é aquela mulher que, durante a trajetória vocal Azaf, ela foi comigo a assessoria artística da banda. Me acompanhou. Quando a gente entrou na MK em 2008, eu falei assim, amor, eu vejo uma necessidade da gente morar no Rio de Janeiro, para ser o QG da banda lá, porque a rádio tá lá, as portas... Lá, Rio de Janeiro é pro Brasil e pro mundo, artisticamente falando. Verdade. E aí ela falou assim, amor, vamos orar juntos e vamos ver como que Deus vai direcionar. Oramos, Deus abençoou e nós viemos pro Rio. Em 2008, estamos até hoje. Ô, glória. Qual o nome dela? Adriana Freire. Adriana Freire. E temos uma filha abençoada que é a Alana Freire. Terminou a faculdade agora de licenciatura em música pela UFRJ. A colação de grau violinista. Ela tocou comigo na música Torre Forte, violino. Linda. A colação de grau dela é agora, segunda-feira, graças a Deus. Que benção, que benção. Linda. A cara da mãe. Vamos encerrar a cara da mãe. Eu senti agora ela dizendo aí, né? O pai é saúde, não é isso? É, pai é saúde. Do pai puxar a saúde. Mas vamos lá. Pra gente encerrar, um pedacinho de uma das músicas da banda Gião, pode ser? Pode ser. Aí, ó. Então, pra vocês agora, qual o nome? Então, a música da banda Gião, que eu vou fazer um pedacinho aqui, é uma música que tocou muito na Rádio 93, que foi regravada pelo Geraldo Guimarães, que é a música Santa Ceia. A música é linda. Que é uma composição minha, entendeu? A música é linda demais. Senhor... Ih, rapaz, deu um branco agora. Ao vivo é assim mesmo, Vou fazer o refrão, para ser mais prático. Vamos lá. Cada vez que como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta o meu espírito, alimenta no amor que só vem de ti, Senhor. Cada vez que como nesse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta o meu espírito, se alimenta no amor que só vem de ti, Senhor Jesus. Gente, vocês viram aí a Dilson Freire. E, ó, eu vou chamar os comerciais rapidinho. Vocês vão ver algumas músicas do Projeto Rabone. Eu não podia deixar perder essa a audiência. Foi lá em cima, né? A gente joga um comercial das músicas do Projeto Rabone e eu só por baixozinho ali. E vocês também ouçam, compartilhem as nossas músicas lá pelas plataformas digitais. Amém? Daqui a pouco a gente volta com Rose e Marinho, cantando um pouquinho do release. E logo depois eles estão aqui para poder cantar também, fazer o lançamento do novo single do Projeto Rabone e eu, letra desse que vos fala, junto com Rômulo Rizzo, Intimidade com Jesus. Não saiam daí, hein? Comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Ouça as músicas do Projeto Rabone e eu pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Profetiza! Profetiza Ezequiel, nova vida receberão. Profetiza! A glória é do Senhor! A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a Ele o meu louvor. Músicas que vão te encher da presença de Deus. Oração de Ana. Oh meu Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu Senhor, como Ana te orando estou. Um puro coração. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele.
ouvir as músicas do projeto pelas plataformas digitais, você estará ajudando um projeto que busca arrecadar e investir recursos nas vidas daqueles que precisam para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Siga-nos no Instagram, Projeto Rabone e Eu. Bom, gente, vocês ouviram aí as músicas do Projeto Rabone e Eu, como nós encerramos aqui dizendo, não deixe de ouvir, de compartilhar o vídeo, né, aqui o podcast e também as músicas do Projeto Rabone e Eu. É muito importante você conhecer o Projeto Rabone e Eu, entra lá na página do Facebook, do YouTube, Instagram, conheça o Projeto Rabone e Eu, seja um mantenedor desse projeto que busca arrecadar e compartilhar os recursos arrecadados com aqueles que precisam, tá bom? Então, se você entrar aí lá no YouTube, você vai ver bastante coisas que o Senhor já fez por intermédio deste projeto. E agora, nós estamos aqui com a cantora Rose Marinho, essa mulher de Deus também, que Amém. eu sou muito feliz, Amém. muito grato a Deus, né? A gente estava, quando a gente conversou com o Adilson sobre trazer mais uma cantora, seria uma outra cantora, uma pessoa até com um nome, mas a gente sentiu que, assim, mediante as suas dificuldades lá, ela não estava com aquele compromisso voltado. E quando que a gente foi lá para o estúdio fazer a gravação, me encheu de alegria Amém. a sua dedicação, o talento que você tem de Amém. só em olhar e ver o seu sorriso, né, Adilson? Já nos contagia espiritualmente. Glória a Eu fiquei Deus. muito feliz por isso. E eu gostaria de pedir a produção para soltar aí o release um pouquinho da história da nossa cantora Rose Marinho. Agora, falando dessa linda de Jesus, Rose Marinho, ela é cantora, backing vocal e compositora brasileira da música cristã contemporânea. A cantora descobriu seu interesse pela música e pelo palco ainda cedo, muito jovem. Seu talento foi descoberto através das apresentações realizadas em igrejas, da qual ela faz parte e sua família também estava sempre envolvida, já que todos em sua casa, de alguma forma, também possuem talentos para a música. Ainda na adolescência, já fazia parte de grupos musicais de grande representação e coros. Iniciou seu trabalho vinculado somente ao meio gospel, porém atualmente seu talento estende-se também à sua carreira secular. Solista, com várias apresentações expostas através das redes sociais como backing vocal, trabalhou com vários nomes do meio gospel e da MPB. Ultimamente tem atuado com mais frequência nos coros, participando de musicais. Em 2017 foi apresentada ao projeto Jovem Talento da Baixada, onde ainda hoje participa como jurada desse concurso musical. Em 2019 integrou-se à FAN, Frente Artísticas Negra, participando do movimento cultural Sarau Preto. Fez parte do coral da Ordem de Músicos do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e também faz parte dos coros Vox e Adonai. Membro ativa da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, serve ao Senhor nos ministérios de adoração e artes e de mulheres conectadas com Deus. Parabéns. Oh, Jesus. Parabéns, obrigado, Débora. A participação da Débora Lira, né? Débora, teu cabelo lindo demais, nem Salomão, né? Nem Salomão na sua glória tem um cabelo Que como voz, esse. que Parabéns. bênção, que Talento honra. dela, ela vai viver 1.900.000 vezes de vidas que ela tem, de anos Amém. de vida. A Amém. mulher de Deus. Ela sempre fala assim na rádio também, né? Então, gente, Rose Marinho, ela conta um pouquinho ali, né, do seu release, da sua história. Eu queria saber aqui que você fala lá, deixa eu voltar aqui para mim, pá, back vocal. Conta para as pessoas que estão em casa como é que é ser back vocal, porque todo mundo quer ser o principal, né? O back vocal é uma voz Tão de importante, apoio. né? É uma voz de apoio. Você tem que, no meu caso, eu tenho uma voz bem forte, eu tenho que saber limitar Exatamente, essa né? voz, para você não sobressair. Mas é muito importante, faz uma grande diferença. Tem um peso muito grande, Sim. uma produção com a voz, né, do principal, Sim. e outra peso quando tem um back por detrás, né? Eu brinco que é o recheio da música, Aham. né? É o que torna a música agradável. E através dessa área, eu conheci muita gente também. Sim. Né, o meio mais de bastidores, porque às vezes você tá ali na frente como artista principal, você tá tão Focado ali. focado, preocupado, né? E ali no back vocal, não, você conhece a galera do fundão mesmo, os músicos, Sim, né? sim, sim. A parte da produção. E eu amo
amo fazer. Foi o que até mesmo gerou recursos financeiros para mim durante um bom tempo nessa área. Entendi. E assim, eu costumo dizer até na expressão que está por lá de trás, né? Tem que acompanhar, porque Sim. muitas das vezes o principal erra e vocês têm que estar ali atrás sabendo a letra, né? Porque quem está na frente, É. quando o auditório, não está sabendo que houve o erro. Mas vocês que estão ali por É. trás, que participaram, né? Então vocês sabem que houve um erro, mas vocês precisam estar lá concentrados, né? É. Para saber o momento de entrar. Eu acho muito bonito, tão importante quanto. Então, parabéns Amém. por Às esse vezes até segura ministério. um pouquinho, né? Porque às vezes o cantor não tá com a voz muito bacana, tá vindo de uma jornada longa de apresentação. É o back que dá a segurada ali na parte que às Sim, vezes tem que ter uma sim. altura. No secular tinha muito, acho que o Tim Maia, né? O Tim Maia É. fazia muito isso, explorava o back lá e É deixava, verdade, é aí ele só verdade. cantava algumas partes, né? Mas é muito legal esse ministério que Amém. desenvolva cada vez mais, mas hoje Deus está caminhando Pois para é, caminhos aí rapaz. maiores, melhores, em nome de Jesus, É né? verdade, é verdade. Eu tenho tido essa grata surpresa, assim, tá acontecendo. E eu falo sempre, o melhor quando o Espírito Santo te envolve, né? O Espírito Sim, Santo te leva, porque ele te direciona de uma forma inexplicável. Então, com o sopro do Espírito Santo, eu tenho, pela misericórdia, visto o meu ministério alcançar aquilo que amém. eu desejo, aquilo que é o sonho do meu coração, Glória a e que eu Deus. oro e vejo e creio que também seja o desejo do coração do Senhor. Amém. Ali você fala, né, de que você ainda jovem começou a cantar nas igrejas. Conta pra gente assim rapidamente e também já entra no assunto sobre a sua família, a importância dela na Sim. sua no seu ministério. Sim, vim de um lar evangélico, graças a Deus por isso, né? Filha do pastor, saudoso pastor Erotides Gonçalves Marinho, e família toda evangélica. E meu pai, ele era um pastor fundador de igrejas. Era um pastor itinerante, ele levantava, abria ministérios e depois passava para outra igreja e abria ministérios. Então, nós chegamos em lugares que não havia igreja, ou chegamos em lugares que havia uma igreja, mas por alguma razão aquela igreja não funcionava mais. E o meu pai, com muito suor, Amém. né, levantava, implantava ali, evangelizava, Glória a né? Deus. Então, meu pai era o cara que gostava de curto ar livre. Hoje, a gente quase não vê mais isso. Sim. Mas meu pai era o cara que botava caminhão e a gente ficava na parte de trás da carroceria e era violão e era uma bateria. Naquela época não tinha nem essa visão da bateria completa. Era um tarolzinho, um prato, aquele prato que a gente fazia assim. E meu pai amava a música porque ele entendia que através da música ele conseguia chamar a atenção para as pessoas conhecerem o Senhor. Aham. E aí, lá em casa, 5 filhos, né? Papai com os seus 5 filhos, aquela carreirinha. Às vezes tinha uns que não tinha diferença nem de um ano um para o outro. Ele botava todo mundo. A gente usava aquelas ceras, aquelas latinhas, né? Aham. Para encerar o chão de De vermelhão. Lembra vermelhão, disso? A gente pegava aquelas Sou dessa latinhas, com aquelas varetinhas. Para encerrar a igreja. Papai botava as latinhas na mão de cada um e ali a gente tocava e pegava as espigas de milho, porque a gente também era da roça, Dilson. Interior de Silva Jardim. Quem estiver aí ouvindo, um abraço para vocês. E a gente pegava, era a espiga de milho que fazia de microfone e era latinha. E meu pai tinha isso desde pequenininho, já botava a gente para cantar, para pregar. Hoje vai ser você que vai pregar. E eu recordo, eu muito novinha, devia ter uns 3, 4 anos, e já em cima de um banquinho, Aham. pregando, levando a palavra do Senhor. Então, a música já foi algo muito vivo na gente. Porque nós éramos a igreja, né? Então, meu pai estimulava isso, tanto a compor música quanto a cantar, porque nós fazíamos o culto, né? Então, Sim. foi algo muito natural. Amém. Aqui você fala também, né, sobre a sua carreira secular, a opção que você fez, Sim, né? sim. Conta assim pra gente essa transformação ali, Deus na tua vida ali. Sim, sim. Foi algo assim, eu fiz alguns projetos, alguns trabalhos no meio secular, né? E acho bacana, foi bom para mim, foi engrandecedor para minha carreira, para o lado técnico. Porém, hoje, por escolha minha, e eu entendi que foi um direcionamento do Senhor, hoje a minha área é exclusivamente para o Senhor. Amém. Glória a Tá? Deus. Hoje eu não tenho mais trabalho secular, hoje Glória a eu Deus. não divido mais isso. Tem sido um pouco mais difícil, mas eu entendo que eu estou cavando poço e que no tempo certo o Senhor vai fazer Vai. gerar aquilo que eu preciso. Bom, ó, quando eu mostrei, né, essa nossa música, Intimidade,
algumas pessoas me perguntaram quem é que canta. E ali, né, a gente falou, Adilson Freire, né? E também, quem é a menina que canta? Ali, Rose Marinho, gente. Vocês vão Foi uma ouvir honra falar para muito mim. dessa Uma mulher de Deus honra. aí que buscai primeiro o reino dos céus, Sim. a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. E essa música ela foi muito importante para mim também, porque, Mário, eu estou vivendo esse momento, sabe, de Amém. busca mesmo, de intimidade com o Senhor. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Sabe, se eu parar aqui para falar os testemunhos, o que o Senhor tem feito na minha família, na minha vida, nós vamos ficar aqui horas, não vamos ter tempo para isso. Uhum. Mas quando veio a proposta da música através do Rômulo Rizzo, que é um produtor que eu amo, que eu admiro demais, um cara que também tem culpa por eu estar caminhando nessa trajetória da minha Uma carreira culpa musical. positiva, né? Culpa positiva, porque quando Tá sempre eu abraçando, conheci ele né? através do Adilson, na gravação do seu DVD, né, do seu áudio Lançamento. lançamento, Meu Deus. e eu não estava muito tão envolvida com essa coisa de carreira solo. Por quê? Desde pequenininha, eu sempre cantei, né? E chegou um período que a gente meio que dá aquela... Eu fui mais para a área secular e depois eu confesso que eu meio que deixei adormecido isso. Por alguma razão, a gente começa a achar que até não é capaz. Porque o meio hoje evangélico, musical, tá tão grande, tá tão abrangente, e gente tão boas, que Aham. aí você começa a achar, será que eu tenho chance? Será que é isso mesmo? Será que não é uma coisa que eu quis? Será que não foi algo que surgiu, algo de mim mesma? E durante muito tempo, eu fiquei só levando a palavra. Porque pela misericórdia, eu também sou uma mensageira da palavra de Amém, Deus. amém. Então, às vezes, as pessoas falavam assim, você canta e prega? Não, eu só prego. Você canta e prega? Não, eu só prego. Mas eu sempre fiz parte dos coros e hoje eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja. Então, eu nunca deixei de atuar, porém não em carreira solo, mas como back, ganhando, né, Sim, sim. uma parte também de um recurso financeiro para me manter, e em coros. Quando foi a gravação do DVD do lançamento do Adilson, que eu conheci o Rômulo, que foi um divisor de águas para mim, ele falou assim, o que você está fazendo? Por que você tá aí atrás? Vem pra frente, sua voz é boa, sua voz é diferente, você tem talento. Eu falei, cara, esse cara que é tão bom, esse cara tá dizendo que eu tenho talento mesmo? Será que eu tenho mesmo? Será que minha voz é isso mesmo? E aí eu falei assim, caramba, e ele foi me abrindo os olhos, porque ele é um produtor e ele tem uma visão artística, não só uma visão do reino, não só algo espiritual, mas uma visão artística que nós que trabalhamos pro reino também precisamos ter, né, É Mário? verdade, E ele falou assim, vambora, vamos agitar aí essas plataformas, vamos agitar sua rede social, vambora, você é cantora. Amém. E aí eu assumi o título de cantora. Como é Pra glória e honra do importante a Senhor. gente ter pessoas, servos do Senhor ao nosso lado, né? Amém. Que às vezes a gente não está enxergando. Deus está falando e a gente não consegue enxergar. E quando a gente tem isso do nosso lado, a gente consegue fazer, né? Ver Deus na nossa vida e falar que seja-me aqui e vambora. É E aí logo verdade. depois apareceu o convite, né? É verdade. Família, fala pra gente aí. Caramba, a família para mim é muito importante, como eu te falei, a minha base é a minha família, né? Minha criação evangélica. Hoje a minha família ela se constitui dos meus filhos, né? Do meu filho mais velho, Marlon, que amanhã faz 23 aninhos. Parabéns, Eu parabéns. tenho muito orgulho, muita satisfação. Meu filho é um grande homem de Deus, está se formando agora, seminarista, em breve aí um futuro pastor. Passou em faculdades como engenharia, matemática, mas o chamado pastoral ardeu, Aham. né? O chamado missionário. E hoje eu fico feliz em ver o meu filho exercendo aquilo que ele foi chamado. Tem o João, meu pequenininho, que é o meu guarda-costas, que está aqui comigo. Tá lá atrás dele, Né, lá. de 10 anos. E eu glorifico o Senhor por entender que são presentes que o Senhor me deu para cuidar, para zelar, que o meu chamado como sacerdote da minha casa é guiar, é conduzir. E eu quero sim ver os meus filhos não só grandes homens de sucesso, mas acima de tudo, grandes homens de Deus. Amém. Amém. Olha, você trouxe uma música para tirar agora, né? Antes de cantar a música do projeto, Sim, né? sim. Então queria pedir aí ali na parte instrumental ali, Adilson Freire, qual é a nossa música que nós vamos ouvir? Essa música, através também da influência do Rômulo, eu ativei o meu canal de YouTube e lá eu tô colocando alguns covers. E esse é um dos covers que tá lá, Canta aquele refrão pra gente? o refrão. Ainda que
Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Uhul! Aleluia! Parabéns. Glória a Deus. Rede social. Rede social, no meu Instagram, Rose Marinho Oficial, Rose com I. E no YouTube é só você jogar também Rose com I, Rose Marinho. Essa música tá lá? Tá lá, linda. Tem essa, tem uma outra que eu regravei chamada Sem Palavras, que é da Vanilde, maravilhosa também. E em breve tá entrando as autorais. Oh, vai sim, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Agora a gente vai entrar no nosso momento tão esperado, né? O momento intimidade com Jesus. E eu vou pedir a nossa produção para soltar aquele clipe, né? Em breve, ó, outubro, ela vai já estar disponível aí nas plataformas digitais. Produção, solta aí um pedacinho aí da música Intimidade com Jesus. Vamos lá, repetindo, ó. Intimidade com Jesus, com Rose Marinho e Adilson Freire. É na intimidade de ter Jesus como seu Salvador, fazendo a vontade do Senhor. É na intimidade que Jesus fala com você. Na intimidade que o sobrenatural irá acontecer. É na intimidade que Jesus fala com você. Uhul! Caramba! Deus abençoe. Eita, coisa linda. Letra essa que Deus nos inspirou Letra mediante linda. uma mensagem que nós ouvimos, uma mensagem essa que impactou e Rômulo Riso adaptou e hoje vocês interpretam para a glória do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas. Dentro do projeto Rabone e eu, programa Casa do Senhor na TV, nós temos o quadro Cantarei em Espírito, Cantarei com Entendimento também. É um quadro que a gente busca dizer para as pessoas que muitas vezes acaba o culto, a gente lembra quem cantou, quem o cara da guitarra, o cara da bateria, o Beck, mas a gente sabe que o que traz a salvação, todos são corpos, né? Todos são importantes dentro da melodia, dentro da mensagem, mas é o que vai levar a salvação ali, né? A transformação, cura, libertação, a mensagem. E às vezes a gente não sabe onde está pautado na palavra. Então, é muito importante. E eu queria daqui rapidamente 1 minuto para cada um poder dizer a intimidade, falando para aquela câmera lá, o que Deus fala com vocês por intermédio dessa música, Intimidade com Jesus. Pode ser você primeiro. Bom, essa música realmente, a letra dela é muito linda e, como eu falei, eu tenho vivido essa busca de intimidade. Para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de deixar aqui para a meditação de vocês, João 15:15, quando o próprio Jesus fala: já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós vemos várias menções na Bíblia de homens de Deus que tiveram intimidades com ele através do Espírito Santo. Eu acho muito interessante porque isso tudo aqui é lindo, né? Esse glamour, as câmeras, o alcance. Porém, o que vale mesmo, Mário, o que vale mesmo, meu irmão, minha irmã, você que está ao alcance da minha voz, é a intimidade. Quando as luzes se apagam, quando ninguém está vendo, sabe quem você é diante do Senhor. As lágrimas, o clamor que você faz no teu quarto ou no seu banheiro, enquanto a água do chuveiro está rolando e as suas lágrimas estão descendo, e você e o Senhor, você e o Espírito Santo. Quando você tem essa intimidade com o Senhor, quando você sai desse seu quarto, desse seu monte, dessa sua intimidade, fica fácil. E a unção,
ela atrai. Amém. Quem não quer estar perto de quem tem unção? Quem não quer estar perto de quem passa, transmite a presença do Senhor? Amém. Então, se você, seja a sua área secular, seja no seu ministério, seja na sua vida familiar, se você quer ter diferença, se você quer ver o sucesso acontecer, busque intimidade com o Senhor. Amém. Faça a base, porque você não é apenas servo. O Senhor tem te chamado como amigo. Amém. Como é gostoso, né, ser amigo de Jesus. Verdade, glória Como a é Deus. gostoso ser amigo do Espírito Santo, saber que ele está aqui. O Espírito Santo está aqui conosco, está aqui no meio dessa conversa, no meio dessas composições, e está aí também com você. Então, seja o que for que você está passando neste momento, busque intimidade com o Senhor. Clame o Espírito Santo, que ele está ao alcance da sua oração. E ele vai te ouvir e ele vai te atender. Para a glória do Para Senhor. a glória do Senhor. Para a glória do Glória a Senhor. Não é Deus. só uma cantora, não é só uma intérprete. É uma mensageira da palavra, Amém. missionária da palavra do Senhor. Eis-me Amém. aqui, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Adilson. Então, essa música, né, se tornou a minha devocional Amém. durante a semana que a gente marcou para gravar, que foi naquele meio ali de julho, Sim. né? Eu tenho por hábito, assim, todos os dias, né, quando vou dormir, orar ao Senhor, falar com Deus, levantar. E eu uso sempre a música como uma devocional ali. Eu sempre escuto. E naquela semana ali, eu acho que foi do dia 15, mais ou menos, até o dia 20 de julho, né? Eu ouvi essa música com bastante intensidade para me aprender para a gravação, que seria na sexta-feira, né? Uhum. E um dia antes da gravação, a minha esposa foi diagnosticada e eu vivi, assim, na prática, a intimidade com Deus, a importância da intimidade com Deus, Amém. por ver como que Deus administrou a situação, Glória de a como a Deus. minha esposa foi diagnosticada, teve que ser internada lá em Niterói durante uma semana, e a gente passou por um momento tão difícil, a gravação precisou ser adiada. Verdade. E hoje eu penso assim que a nossa intimidade com Deus, através da oração principalmente, e de crer na palavra dele, de estarmos meditando na palavra dele o tempo todo, faz muita diferença na hora de tomar decisões tão importantes e de não se desesperar diante das circunstâncias, diante da doença. E eu posso dizer que essa música, para mim, foi a grande devocional e tem sido até hoje. Amém. Glória a Deus. Intimidade com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa música também, né, de outubro, ela vai estar aí nas plataformas digitais, já liberada para você poder ouvir também, que possa ser assim também na sua vida. Toda Amém. vez, né, como foi pregado aqui, como foi dado testemunho, que ela venha a gente entender o sim e o não de Deus, né, do Senhor, que a gente venha entender, às vezes andar contra a maré, como a música fala, né, que é muito importante, que às vezes a gente está andando a favor da maré, mas não é aquilo que Deus quer. Então, muitas das vezes, a intimidade ela traz esse ensino, e que esse ensino possa te ajudar no seu dia a dia, possa te fortalecer, te dar livramentos, tudo aquilo que o Senhor quer com ela, usando esses instrumentos de Deus, já que eu não sei cantar, só sei muito mal bater palma. Então, Deus faz assim, né? Capacita um para poder colocar outros, Amém. e assim a gente levar a mensagem. Glória a Deus. Chegando ao finalzinho do programa, queria que vocês pudessem aí falar um pouquinho rapidamente, eu mandar aquele abração pro Rômulo Riso. Eu coloquei aqui, ó, os instrumentistas também que fizeram parte, né? Sim. Abençoaram o projeto, entenderam o que é o projeto e Amém. foram lá, abençoaram o projeto, a importância e de tudo, né? Aqui Sim. também quero agradecer a produção do Carlos ali, que também vai estar nos abençoando aí Amém. com o nosso vídeo abençoado. Então, conta um pouquinho pra gente aí. Posso, então, assim, agradecer o Rômulo, né, que tem sido nosso parceiro, né, convidou a Rose, agradecer a Rose que aceitou o convite também, Amém, né, verdade. para cantar agradeço. comigo aí, né, tô muito feliz Te agradeço, uma por essa honra, né? participação aí. O guitarrista que ajudou a gente foi o Cássio Vicente, guitarrista do obrigado. Anderson, ele. Ô, E do o Anderson. Petinho, Peterson. Nossa, tô O Peterson é um back vocal profissional que Sim, sim. fez uma carreira também com o Anderson durante 5 anos. Hoje ele trabalha lá em Vila Velha, tem um estúdio dele. Pô, E legal. faz back vocal para muitos cantores. Também fez esse presente aí de Deu participar com a gente aí. Presentão, os dois deram presentão, né? E, Rômulo, pô, você é um homem de Deus, cara. Você, sempre que, assim, ele chega a nós, ele não dá só aquilo que ele pode, ele dá além. É. Ele dá além daquilo que ele pode. Como ele é Eu, servo. às vezes ele fica até indignado comigo, porque eu falo pra ele fazer algumas coisas que ele entende e sabe. Só que aí eu vou assim, pô, cara, Deus me falou pra mim que foi esse caminho. Eu falo, rapaz, mas não vai pra esse caminho. Aí ele, então tá bom, vou fazer o que você tá falando. Mas é um homem de Deus que compreende, né? Amém. Às vezes as nossas decisões, as nossas tomadas. Então, homem de Deus. E eu louvo a Deus pela vida
do Peterson e Peterson e o Cássio Vicente. Cássio Vicente, que Vicente. doaram, Participaram, ofertaram ao projeto Ramone e eu, doando, entendendo qual o propósito, abençoando a vida do Adilson, a nossa vida Amém. também, e essa mulher de Deus aí que se Amém. colocou à disposição, né? Eu que só tenho a agradecer, louvo a Deus pela vida do Adilson, que é um cara que eu admiro demais, que eu amo demais, o meu irmão mesmo. E só para não deixar dúvida, irmãos, porque o Adilson acabou não falando sobre o diagnóstico da Adriana, né? Porque isso aqui vai ficar gravado. A Adriana foi diagnosticada que ela Com precisaria fazer uma cisto cirurgia, pericárdico, né? um cisto pericárdio, uma cirurgia de Coração. emergência. E juntos em oração como igreja, não foi necessário Não foi fazer a necessário. cirurgia. A Adriana está bem. Tá bem, tá Só vai precisar trabalhando. fazer um acompanhamento a cada 6 meses, Isso, mas é algo graças que ela a vai Deus. conseguir conviver com isso, tá? Então, assim, mostrando que o Senhor é fiel em todos Obrigado, os Deus. instantes. Louvado Né? seja o Eu nome agradeço a de Deus pela vida do Rômulo, pela sua vida, Mari, esse projeto Amém. lindo. Pela minha família, né? Pelos meus filhos, que tem sido, assim, minha coluna. Eu tenho mulheres de Deus que oram juntamente comigo, são minhas torres de oração, né? Ariadna Bezerra, não poderia deixar de falar dessa mulher de Deus aqui, Elisângela Oliveira, que são minhas colunas que estão comigo, intercessoras. E estamos aí, né? Agradeço a minha igreja, a todo o Amém. ministério envolvido. E é isso. Isso, rede social, Adilson. A minha rede social. Então, lá no YouTube é Adilson Freire. É só procurar lá Adilson Freire. E no Instagram é Freire Adilson, é o contrário. @Freire Adilson. Então, quem quiser chamar para cantar na igreja, Isso. é só lá no Instagram, lá, passar uma Isso. mensagem e Vai lá no Instagram, tem meu contato lá. tem tudo. pode entrar em contato para Isso. chamar. Então, gente, tá vendo? Homem de Deus, mulher de Deus, não deixe também de chamar essa mulher de Deus também para poder estar visitando a sua igreja. Não leva só mensagem, não só o lado musical, presença, né? Amém, glória a Deus. Transpassa a transparência de enviar a mensagem de Deus, seja ela a música, seja ela na palavra. Glória a Deus. Então, Amém. louvado seja o nome do Senhor por essa vida de vocês. Muito obrigado. Conheçam mais do Projeto Ramone e eu nas plataformas digitais, gente. É isso. Lá, YouTube. Se você no YouTube vai ver lá os vídeos dos programas Casa do Senhor na TV, vai ter também na Rádio 93 FM, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã. Vai ver o que Deus já fez no Dia das Crianças, que a gente entregou brinquedos no Dia das Crianças, nos hospitais infantis aqui de Duque de Caxias, também reforma de casas, como eu falei, aquilo que a gente arrecada, o nosso desejo é ofertar em vidas. Neste momento, existe alguém orando, pedindo a Deus para que seja ajudada com a oração, com a palavra, mas também com mantimentos. Então, a gente deseja ser esse instrumento de Deus na vida daqueles que necessitam. Então, tudo aquilo que for arrecadado financeiramente será usado para ajudar ao próximo. Além de saber que as canções vão edificar a sua vida, em nome do Amém. Senhor. Muito Amém. obrigado. Ore, divulgue e compartilhe. Me Muito- seguem lá nas redes sociais também. Isso aí. Vambora. Em nome de Jesus. Gente, mais alguma coisa? Ficou alguma coisa para a gente falar? Tá tudo Não, certo, tudo graças a Muito Deus. obrigado. Obrigado a todos do canal da TV Metropolitana Rio. Uhul. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Valeu, Carlos. Então, ficam até a próxima. Valeu, Carlos. E não esqueçam, Intimidade com Jesus já vai estar aí disponível em outubro para vocês. Valeu, gente. Ficam na paz. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.